Eu sou Rafael Gomes, médico veterinário, trabalho no GT Arbovirose da Advep, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Eu trabalho com controle vetorial do mosquito da dengue. Vou falar hoje sobre prevenção e combate à dengue. Primeiro vamos falar do vetor, né? A dengue é uma doença de transmissão vetorial e o vetor dessa doença é o Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue. Tá? É um mosquito que é um inseto que tem uma fase da vida dele aquática, tá? Um alado, ele voa. E as fêmeas desse mosquito se alimentam de sangue. Elas precisam do sangue humano para maturar seus ovos. Essas fêmeas do mosquito, elas fazem ovoposição em reservatórios artificiais e naturais, os chamados depósitos. O ciclo de vida do Aedes aegypti é composto de ovo, larva, pulpa e adulto. Na imagem na tela aí vocês podem ver o adulto, os ovos, a larva e a pulpa, realizando esse ciclo. O ovo, ele demora de 2 a 3 dias no corpo da fêmea para ser incubado. Então é bem rápido. Porém, depois que ele é colocado pela fêmea no ambiente, ele pode durar mais de um ano, uma vez que haja condições apropriadas, no caso, ele fique seco, né? Ele pode ficar mais de um ano no ambiente, esperando o momento adequado, quando tiver umidade, para que ele ecloda e inicie a fase larvária. A larva, ela dura de 4 a 10 dias. Quanto melhor a temperatura para o mosquito, ou seja, mais quente, né? A larva, ela completa o ciclo dela mais rápido. Se estiver mais frio, demora um pouco mais. Depois da larva, essa larva ela vai precisar sofrer uma modificação, ela se transforma em pupa, que é quando o mosquito vai sofrer a metamorfose, ela acontece de 1 a 2 dias, tá? Quando o mosquito se transforma em adulto. Uma vez que o adulto sai da pupa e vai para o ambiente, ele pode viver até 45 dias. Quando nós falamos da reprodução do mosquito, a gente está falando de depósitos. É o nome técnico, né? São os depósitos. É onde a fêmea coloca os ovos, esses ovos eclodem e eles se transformam em larvas, né? É essencial para a reprodução do mosquito esse reservatório de água. O que é que diferencia o Aedes aegypti de outros mosquitos? O Aedes aegypti é extremamente adaptado ao ambiente urbano, diferente de outros mosquitos que vivem em ambientes silvestres ou precisam de ambientes mais naturais. O Aedes aegypti ele se adaptou muito bem aos ambientes transformados pelo homem. Os depósitos são classificados no programa da dengue como A1, certo? Que são os depósitos elevados. São os reservatórios de água para consumo doméstico, né? Elevados, como caixas d'água, minas d'água, tambores de alvenaria, que ficam no alto. Quando a gente fala de depósitos que armazenam água para consumo doméstico ao nível do solo, tá? Que eu estou falando de tonéis, tambores, tinas, depósitos de barro, né? Filtros, moringas, potes, a gente está falando de depósitos do tipo A2. Esses depósitos A, eles merecem uma atenção especial, porque é ali que o mosquito se mantém nas nossas cidades. Cerca de 80% dos depósitos com larvas encontrados pelos profissionais de saúde que fazem as visitas domiciliares, os agentes de combate às endemias, eles se encontram nessa classificação de A, certo? São as águas armazenadas para o consumo doméstico. Portanto, a gente deve ter um olhar especial para esses depósitos. Além deles, existem outros. O mosquito ele se reproduz com uma variedade muito grande de depósitos. Existe um depósito tipo B, que são os depósitos móveis, tá? Que são frascos, pratos, garrafas retornáveis, pingadeiras, recipientes de degelo, enfim. Todo recipiente plástico que possa conter água na casa das pessoas, ou fora delas, inclusive, pode servir de criadouro para o mosquito. Os depósitos do tipo C são depósitos fixos. Eles ficam fixos ali na residência. São tanques de obra de construção civil, borracharias e hortas, calhas, lajes e todos em desnível. Tá? É preciso muita atenção, porque esses depósitos são assim um pouco improváveis, né? A gente não tá, se a gente não tiver um olhar atento, a gente não vai ver aquela calha que está acumulando água, né?
aquele toldo que forma uma barriga, né, que acumula. O mosquito ele é oportunista. Ele vai se manter ali nos depósitos do tipo A, né, os reservatórios para consumo doméstico, mas quando ele encontrar esses outros depósitos, ele vai lá e põe os ovos, tá? A fêmea do Aedes aegypti, ela tem um comportamento de ovoposição em saltos, ou seja, ela sai pondo ovos onde ela encontrar. Ela não se restringe a colocar todos os ovos dela num lugar só, não. Tá? Então, quanto mais depósitos disponíveis, mais locais essa fêmea vai ter para colocar seus ovos e servirem de criadouros. Os depósitos do tipo D são divididos em D1, que são pneus e outros materiais rodantes. Esse depósito ele tem uma classificação especial, esse tipo D, D1, porque é o depósito preferido do Aedes aegypti, certo? A fêmea do Aedes aegypti adora o pneu para fazer a ovoposição dela. Ele é escuro, certo? Ele tem um formato que acumula água, é bem protegido. Então, se a fêmea do Aedes aegypti encontrar pneu com água, pode ter certeza que ela vai colocar os ovos, tá? Outro grupo da divisão D, que é o grupo D2, são os resíduos sólidos. É basicamente lixo, né? Recipientes plásticos, garrafas PET, latas, sucatas, entulho de construção. Esses depósitos que acontecem, né, no ambiente urbano, eles servem como um ambiente instável. Volto para o depósito A. A população de mosquito está sendo mantida lá nas caixas d'água, no armazenamento de água. Ele encontra essa situação de lixo, de recipiente plástico exposto no ambiente, como a fêmea do Aedes aegypti faz essa ovoposição em saltos, né? Ela vai lá e põe os ovos nesse local. Outro que pode ocorrer, não é tão comum, mas ocorre também, são os depósitos naturais, que são os depósitos do tipo E. São as axilas de folha, né? As mais famosas são as bromélias. São folhas que formam uma espécie de cálice que acumula água e a fêmea do Aedes aegypti pode colocar seus ovos ali. Então, assim, atualmente no Brasil a gente tem uma grande dispersão do mosquito e é interessante evitar cultivar esse tipo de planta que acumula água nas nossas residências. Eu já falei aqui um pouco dos locais preferenciais para a reprodução do mosquito. Eu vou falar agora aqui como a gente pode controlar, né? Para a gente controlar, a gente vai ter que agir sobre esses locais de reprodução e onde o mosquito vai repousar. A primeira forma e a principal forma de controle é o controle mecânico, certo? Como o nome diz, ele fala de uma eliminação mecânica de depósitos. Se tem um depósito que pode servir de criadouro para um mosquito, nós devemos ou eliminar, destruí-lo, ou inutilizar como criadouro. Explico. Vou dar o exemplo do depósito A2. É uma residência que tem uma caixa d'água lá ao nível do solo, que o morador utiliza como um reservatório de água, uma segurança, né? Falta muita água na cidade, ou já faltou em algum momento, e ele tem aquele reservatório ali para ter uma garantia de água na sua residência. A gente entende a situação, ninguém quer ficar sem água, né? Mas ele tem que ser inutilizado como um criadouro. Se essa caixa d'água fica aberta, a fêmea do mosquito tem acesso livre e pode entrar nesse depósito e fazer a ovoposição e aquela água daquela caixa d'água servir como um excelente criadouro de novos mosquitos. Tá? Vai aumentar a população assim drasticamente. Tá? Um adendo. A gente fala muito quando visita as pessoas, ó, tem larva de mosquito da dengue. As pessoas, não é larva não, isso aqui é o cabeça de prego. O nome popular cabeça de prego, que é utilizado para qualquer mosquito, ele serve também para o Aedes aegypti, certo? Nem sempre, mas quase sempre, quando encontramos larvas de mosquito, os famosos cabeça de prego, em caixas d'água nas residências, nós temos ali larvas de mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, o que fazer?
para evitar acontecer essa situação de reprodução de mosquito dentro de nossas casas. A gente deve inutilizar essa caixa d'água como criadouro. Como? Tornando ela a prova de mosquitos. Qual é a melhor forma de tornar uma caixa d'água a prova de mosquitos? É deixar ela bem tampada. A tampa tem que vedar perfeitamente a caixa, certo? Isso aqui merece uma atenção especial. Com o tempo, as caixas d'água vão tomando sol e vão empenando, vão envergando sua estrutura e perdendo sua capacidade de vedação, certo? Qualquer fresta já é suficiente para que a fêmea do mosquito Aedes aegypti adentre nessa caixa d'água e utilize ela como criador. Outra alternativa que a gente pode usar nesses casos é a colocação de uma tela fina que impeça o acesso da fêmea do Aedes aegypti ao recipiente. Tá? Isso aí seria um depósito inutilizado como um criador. Outra situação, uma calha entupida, um depósito fixo. Caiu um pouco de folha seca ali, aquela calha ficou entupida, criou um acúmulo de água ali, aquilo pode ser utilizado como criadouro. O que é que a gente deve fazer? Tirar aquelas folhas, desobstruir a passagem da água para que a calha flua livremente. Outra coisa muito comum nas nossas casas. Um banheiro que está sem uso, ou tem uso esporádico. Usou ali um dia o chuveiro, e aí no ralo daquele banheiro ficou água. No banheiro que a gente usa todo dia não tem problema, porque a água vai estar circulando ali o tempo todo. Mas quando tem uso esporádico, aquele ralo pode servir também de criadouro. É só colocar uma telinha ali em cima daquele ralo que acaba o problema. Né? Isso aí é o controle mecânico. Esse controle é extremamente importante que ele seja levado para a população, porque é o controle que as pessoas podem fazer em casa. Né? Nós temos o costume de esperar que os agentes de combate às endemias venham até as nossas residências e executem o controle mecânico. Claro que se o agente, no momento da visita, chegar na casa de uma pessoa, encontrar uma situação que possa ser resolvida ali, um controle mecânico na hora, ele vai fazer ou vai auxiliar o morador. Mas as pessoas devem fazer esse controle mecânico como uma rotina, tá? 10 minutos, uma vez na semana, que as pessoas possam dar uma vistoria na sua casa, procurando um balde que ficou do lado de fora e possa tomar uma chuva e se tornar um criadouro, um potinho que está ali jogado, que a pessoa pensou em jogar fora e esqueceu, tá? Ou tá com a sua rotina muito corrida e aquilo ali foi ficando para outra hora, entulho, tudo isso a gente deve eliminar das nossas residências. E atenção especial para os reservatórios de água, tonéis, tinas, tá? Como a gente comentou no início, os depósitos do tipo A1, ali tem que ser vistoriado diariamente ou diuturnamente. Tá? Outra recomendação, controle químico. Tá? A gente partiu agora, primeiro mecânico, agora vamos para uma atitude um pouco mais drástica, né? O controle químico. Na impossibilidade de realizar o controle mecânico, nós partimos para o controle químico. Temos diferentes tipos de controle. A gente pode controlar a forma adulta do mosquito ou a forma larvária. São as principais formas de controle químico. Para a gente controlar a forma adulta, a gente faz borrifações. Tá? Isso não é o morador, é o agente de saúde pública, né? o agente de combate às endemias, que vai lá com uma bomba e aplica um inseticida no domicílio ou no peridomicílio, na varanda da casa, na parte de fora, ou vai num ponto estratégico, uma borracharia, uma escola, e faz uma aplicação de inseticida nas paredes, tá? Para que quando um mosquito adulto pouse ali, ele venha a morrer. Tá? Ou o mais comum, que é o tratamento focal com larvicida. O larvicida é um inseticida que mata as larvas, que é aplicado pelos agentes de combate às endemias, tá? Na visita. Ele chega na casa, encontrou lá um tanque de água destampado. Naquele momento ali não deu para ele, junto com o morador, proteger, né, inutilizar ele como criador. O que é que ele deve fazer? Ele deve, o agente, né, tratar com larvicida. Ele vai aplicar o larvicida naquela água.
É importante salientar que os larvicidas de uso em saúde pública, eles não fazem mal à população. Eles são feitos para que a água seja consumida depois, tanto para beber, quanto para banho, para lavar prato, para fazer comida, tudo normal. Isso tem que ficar muito claro para a população. Às vezes as pessoas ficam com medo, tá, de ter um tratamento na sua caixa d'água, ou deixam a gente tratar a caixa d'água e depois vai lá e descarta a água porque tem medo. Então faz parte também da educação em saúde informar a população que, claro, a medida prioritária, né, inicial, é a inutilização como criador, proteger aquele depósito, tampar, fechar, impedir que o mosquito tenha acesso. Ou, se possível, os resíduos, né, que podem ser eliminados, propriamente dito, né, ser jogado fora, ser destruído, esses devem ser destruídos. Mas quando precisar tratar, não tem problema. Permita que o agente vá lá e trate tipo, com um larvicida. Tá? Além do controle mecânico e químico, a gente tem as ações de proteção individual, que funcionam também. Tá? Uma não exclui a outra. Quanto mais ações em conjunto forem realizadas, melhor a proteção que nós temos contra a transmissão da doença que é transmitida pelo mosquito da dengue. Tá? A proteção individual, de modo geral, ela é feita por repelentes, mosquiteiros, inseticidas domésticos. Tá? O repelente é extremamente importante, principalmente para mulheres gestantes, mas serve também para toda a população. Qual é a situação que a gente tem atualmente? O mosquito está disperso em todos os municípios do estado. Ele está em todos os municípios em menores ou maiores quantidades. Então, se nós temos um mosquito, certo? E temos a possibilidade de que uma pessoa doente seja picada por esse mosquito vai se infectar e, picando outra pessoa, ele vai transmitir a doença. Certo? Então, se nós estamos numa situação de risco de transmissão, é extremamente pertinente a utilização de um repelente ou de um mosquiteiro. Agora, o controle ambiental. O controle ambiental é a forma mais eficaz, certo? De evitar a proliferação do Aedes aegypti. Existe um controle ambiental permanente. O controle permanente ele é baseado no saneamento básico e na estrutura doméstica. Explico. Saneamento básico. O fornecimento de água, sem interrupções, contínuo, ele favorece que as pessoas acumulem menos água dentro de suas casas. E, por conseguinte, o mosquito não vai ter o sítio de reprodução que mantém aquela população ali constantemente. Lembra que eu falei que o principal criador do mosquito é o depósito do tipo A, o armazenamento de água para consumo doméstico? Então, se a gente tem um número menor de, de depósitos armazenando água em casa, porque temos um fornecimento contínuo, a gente diminui o número de criadores, diminui o risco de proliferação desse mosquito. Outro fator de saneamento básico extremamente importante é a coleta de lixo. Locais que têm coleta de lixo regular têm menos lixo espalhado na rua, tem menos depósitos ali, depósitos momentâneos, né? Aquele copinho que ficou ali na rua, aquele pedaço de plástico que serve como recipiente que enche de água. Tá? A coleta de lixo ajuda muito. Outra coisa é a estrutura doméstica. Quando a gente faz quando é construído o imóvel, deve-se evitar ao máximo desníveis que provoquem acúmulo de água toda vez que chove. Certo? Aquele cantinho da laje ali que fica acumulando água, aquilo pode virar um criador. Tá? O controle ambiental temporário são ações pontuais, né, que podem acontecer nas cidades, como mutirões de limpeza, ou ações de eliminação em massa de pneus, ou eliminação de criadouros em massa em terrenos baldios, né, nos municípios. Isso aí também é uma forma de controle ambiental temporário, mas não resolve o problema de forma duradoura. Tá? Eu coloquei algumas fotos aqui de algumas formas de controle, como um mutirão de limpeza, né? O pessoal está ali com o caminhão recolhendo entulho,
Esses materiais plásticos servem muito bem de criadouro para o mosquito. Tá? Na outra foto, tem um rapaz limpando uma calha. É super importante a gente manter as calhas das nossas casas limpas, assim como qualquer estrutura que possa acumular água, principalmente água das chuvas. Eu vou fazer um ponto aqui importante. O mosquito se mantém no depósito aí do lado, a caixa d'água, tá vendo? Uma pessoa abrindo, tampando, vedando uma caixa d'água, ele se mantém ali nesse tipo de depósito quando ele está aberto. No momento em que chove, os outros depósitos que seriam oportunistas, né, que estavam secos, não tinha problema nenhum, mas aí lembra que eu falei que o ovo do mosquito fica até um ano no ambiente? Se tiver ovos ali, choveu, encheu de água, o mosquito vai se reproduzir e com poucos dias depois, lembra que eu comentei aqui que com 4 a 10 dias a larva do mosquito vira pupa, 1 a 2 dias ela vai virar mosquito adulto e aí a gente tem um mosquito 45 dias picando e podendo transmitir a dengue. Tá? Já na linha de baixo, a gente está vendo um agente de combate às endemias fazendo o tratamento com o larvicida num depósito. Tá? Uma caixa ali, provavelmente ele chegou na residência, encontrou essa caixa aberta, ele está fazendo um tratamento preventivo. Esse larvicida vai ficar agindo aí nessa caixa d'água durante 60 dias, que é o tempo necessário para que ele realize outra visita, e também ele vai orientar, claro, o morador para que ele tampe nesse meio tempo aí, né, até a próxima visita. E quando der 60 dias, ele vai chegar de novo na casa. O ideal é que quando ele chegue novamente aí, essa caixa ou não exista mais, né? Ou se existir, que ela esteja tampada. Tá? Caso ela esteja aberta de novo, o correto é que ele trate novamente com larvicida. Certo? As últimas duas fotos aí que vocês estão vendo é o famoso carro fumacê. Eu deixei para o final para comentar sobre o carro fumacê, e aqui também tem um agente com uma máquina de fumacê portátil, né? Que é a medida mais famosa, né? Que é super requisitada muitas vezes pela população. As pessoas entendem que essa é a medida final contra o mosquito, que é isso que resolve. Pessoal, a atividade de fumacê, o nome técnico correto é o BV, a aplicação de inseticida espacial a ultra baixo volume, é uma atividade importante, tá? Mas ela é uma atividade em último caso, tá? A gente não pode usar isso como uma atividade preventiva. A gente está jogando inseticida no ambiente, todo mundo vai ter contato com o ambiente, animais vão ter contato com esse inseticida, e é uma atividade que deve ser utilizada somente em situações de surtos ou epidemias. Tá? Aí faz sentido fazer a ação de UBV, que é uma ação mais generalizada. Mas o que controla, o que impede de que se chegue a uma epidemia é a atividade do dia a dia, é o controle mecânico, é o trabalho do agente, é a interação, né, entre a população e os profissionais de saúde, tá? É a ação de educação em saúde, é aqueles 10 minutos toda semana, né, que o morador dispensa ali, dando uma limpeza em sua casa, dando uma olhada se tá tudo, se não tem nenhum criadouro de mosquito. E não a gente tentar fazer prevenção com a medida que é em último caso, tá? O fumacê pode vir a ocorrer no município? Pode, mas aí é porque já perdeu o controle, certo? Quando a gente está fazendo fumacê, significa que as outras medidas falharam, certo? Então, qual é a mensagem que fica? A prevenção, ela é extremamente importante para manter a população de mosquitos controlada e reduzir ao máximo o risco de transmissão. Pode ocorrer transmissão, um número pequeno de mosquitos? Pode, mas é muito mais fácil a gente lidar com casos pontuais, casos isolados, até tratar a pessoa da maneira mais adequada, quando temos casos esporádicos, do que quando temos uma situação de surto ou epidemia que muitas pessoas vão para a rede de saúde ao mesmo tempo, certo? Sobrecarregando a rede e aumentando o risco de agravamento, de óbito, certo? Então, vamos trabalhar em educação e saúde, orientar a população, deixar o pessoal ciente de que tem que limpar a casa,
tem que manter a caixa fechada, tem que receber o agente, seguir as orientações. Quando for necessário fazer o tratamento focal, né, o tratamento com larvicida, permita que o agente trate, não tem problema, a água vai ficar ok para o consumo. Os produtos utilizados para tratamento são aprovados pela Organização Mundial de Saúde, são aprovados pelo Ministério da Saúde para esse tipo de uso. Então vamos combater o mosquito. É uma guerra difícil, mas a gente pode vencer.